verso de número 8 e 9. Gênesis 6, verso 8 e verso 9. Noé achou graça diante do Senhor. 8. Noé achou graça diante do Senhor. Achar graça é chamar a atenção. Achar graça significa que ele se destacou. Ele chamou a atenção, ele se destacou nos dias dele. Quer dizer que no meio da população dos dias de Noé, ele foi um destaque. Imagine, você vai ler depois esse capítulo 6, a população nos dias de Noé, olha o verso 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então imagine assim, estava um caos, treva, escuridão na terra. A terra estava um caos, trevas e escuridão. Mas Noé era uma lâmpada acesa. De novo, para você dar um bom glória. Imagine, a terra cheia de violência, corrompida, escuridão, tribulação. No meio daquilo tudo, Noé era uma lâmpada acesa. Então, toda vez que alguém chegar perto de você e falar assim, esse mundo tá mal mesmo, né? Tá mal, não tá? Toda vez que alguém chegar perto de você e falar, nossa, as coisas tá mal, né? Aí você ouve e coloca no teu coração. Se as coisas estão feias, Deus me chamou para brilhar nesse mundo feio. Então balança alguém e diga assim, brilha nesse mundo feio, criatura. Agora você fala assim, tá mal mesmo. A pessoa fala, tá ruim, você vê, é verdade, tá ruim mesmo. Não é assim não. Deus nos chamou para brilhar. Chamou essa igreja para brilhar, você para brilhar. Jesus falou que nós somos a luz do mundo. Amém? Volta lá para Noé, 6:9. Olha aí a história do Noé. Eis a história do Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. E a melhor coisa que Noé fez na vida. Diga aí, bispo! Não, irmão, que desânimo é esse? Acorda. Diga aí, bispo! Qual foi a melhor coisa que Noé fez na vida? Eu vou ler e você me ajuda dando glória, hein? Me ajuda. Noé decidiu andar com Deus. Pode aplaudir. É para Jesus. Melhor decisão que alguém pode tomar na vida. Melhor decisão que alguém pode tomar na vida. Diga aí, qual é, bispo? Decidir andar com Deus. Decidir andar com Deus. Entendeu? Melhor decisão que alguém pode tomar na vida não é aquele que comprou Bitcoin quando estava baratinho. Não é isso. Não é. Melhor decisão que alguém pode tomar na vida, presta bem atenção, é decidir andar com Deus. Essa é a melhor decisão que alguém pode tomar na vida. Então hoje, se você não se lembrar de nada do que aconteceu aqui, se você não se lembrar do que eu vou pregar, do que aconteceu de louvor, não se esqueça disso. O quê? Eu preciso andar com Deus. Viu? Balança alguém e fala assim, não se esqueça disso, pelo amor de Jesus. Pelo amor de Deus, não se esqueça. Você precisa andar com Deus. E aí, por que Noé decidiu andar com Deus? O que vai acontecer? Deus vai dar um projeto para ele, um projeto maravilhoso. Noé vai construir uma arca. E através dessa arca ele vai salvar ele e a família dele. A arca vai salvar ele e a família dele de um dilúvio. E você sabe que eu já estou aproveitando para pregar esse texto hoje, porque está chovendo todos esses dias direto, né? Quem sabe alguém vai ficar preocupado hoje, vai falar, não, tem que fazer as coisas sérias mesmo, está vindo um dilúvio aí, né? Então, deixa eu te dizer, Noé decidiu construir o projeto de Deus na terra. Reconstruiu uma arca. E através dessa arca ele trouxe salvação para ele e para a família dele. E toda a humanidade que não quis andar com Deus, que zombou de Noé, que virou as costas para Deus, bom, o fim você já sabe.
o dilúvio veio e acabou com tudo. O dilúvio veio e acabou com tudo que estava do lado de fora da arca. Então, quando você pega, olha aí, Gênesis 7, verso de número 1. Gênesis 7, o verso de número 1. Qual é a ordem que Deus deu para Noé? Gênesis 7, 1. Disse o Senhor para Noé: entra na arca, você e toda a tua casa. Glória a Deus. Entra na arca, você e a tua casa, porque eu reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Veja de novo, um homem que decidiu fazer a diferença nos seus dias, diferença na sua geração, agora ele está recebendo uma ordem, uma direção de Deus. Entra na arca, vai você, vai a sua família, porque eu reconheço o seu compromisso, eu reconheço que você manteve o seu compromisso comigo, reconheço que você manteve o seu compromisso com o meu projeto, aleluia. Então eu estou dando livramento para você e para a tua casa. O que vai acontecer de Gênesis capítulo 7 até Gênesis capítulo 8? Capítulo 8. Do Gênesis 7 a Gênesis 8 vai acontecer o dilúvio, todo o dilúvio. Então, do capítulo 7 de Gênesis até o capítulo 8 vai acontecer o dilúvio. Diga assim, um capítulo. Sabe qual é a distância cronológica? Quanto tempo passou nesse intervalo de Gênesis 7 a Gênesis 8? Aproximadamente um ano. Noé ficou dentro da arca aproximadamente um ano. Entre o dia que ele entrou, o começo da chuva, o fim da chuva, a água baixar, a terra ficar seca e a porta da arca abrir, todo esse processo demorou aproximadamente um ano. Então diga assim comigo, Noé ficou perto de um ano dentro da arca. Agora, o capítulo 7 e o capítulo 8 vai cobrir todo esse período de um ano, que ele, a sua casa e a sua família, que eles ficaram dentro da arca. O que Noé enfrentou nesse um ano? O que Noé enfrentou nesse um ano? Então ele enfrentou dilúvio, enfrentou destruição, enfrentou as águas que subiram, ele enfrentou a morte, o isolamento e a limitação de espaço. Olha, nós vivemos o período tão difícil da pandemia, não foi verdade? E mesmo com as facilidades, poder ir no supermercado, poder talvez fazer pequenas saídas, já foi difícil. Agora você imagina, Noé ficou um ano dentro da arca e não podia sair. Então, repetindo, o que Noé enfrentou em um ano? Diga aí, dilúvio, destruição, morte, isolamento e limitação de espaço. Tudo isso ele viveu dentro de um ano. Veja que ano tenso, que ano difícil deve ter sido para ele. Que ano de grandes emoções Noé enfrentou. Que ano difícil, que ano de muita complicação, onde ele enfrentou tanta coisa. Mas aí vem o capítulo 8. E no capítulo 8 vem o verso de número 15 e o verso de número 16. Disse Deus a Noé, olha o verso 16. Noé, sai da arca, sai da arca, sai da arca, sai. Contigo, tua mulher, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Aleluia. Porque quando o Senhor diz para ele sair, ele está dizendo assim, acabou o tempo de isolamento, acabou o tempo de espaço limitado, chegou a hora de abrir a porta e chegou a hora de vocês avançarem em direção a uma nova vida, a um novo mundo. E aí agora, Noé saiu. E quando ele saiu, olha aí o verso de número 18. Saiu Noé com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Saíram da arca os animais, os répteis, as aves, tudo que se move sobre a terra. A arca ficou vazia. Agora Noé está do lado de fora da arca. Noé saiu, junto com a sua família e os animais. Qual é a primeira coisa que Noé vai fazer? Qual é a primeira atitude de Noé após o dilúvio? Verso de número 20. Olha o 20. Levantou Noé um altar ao Senhor. Levantou Noé um altar ao Senhor. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Olha aqui para mim, que você vai entender agora. Ele ficou
um ano inteiro dentro da arca. Ele passou um ano dentro da arca. Ele passou um ano inteiro enfrentando o dilúvio. Um ano inteiro enfrentando a morte. Um ano inteiro enfrentando a destruição. Um ano inteiro enfrentando a limitação. Um ano inteiro enfrentando o aperto. Um ano inteiro. E aí, quando ele sai, ele decide construir um altar ao Senhor. E aí eu tenho aqui uma pergunta de Deus para você. Você enfrentou um 25 inteiro. Você acabou de enfrentar um ano inteiro. Não sei como foi o teu 25. O que você passou, o que você enfrentou, ou onde você ficou. Se ficou num aperto, se ficou limitado, se enfrentou dilúvio, se enfrentou destruição. Eu não sei, mas a minha pergunta é: o que você vai construir esse ano? O que você vai construir esse ano? Noé sai da destruição, sai do dilúvio, sai daquele período de morte, sai daquele tempo de aperto, sai daquele aperto de tempo de dificuldade. Aí ele diz assim: quer saber? Eu vou construir um altar ao Senhor. Eu vou construir um altar a Deus. Preste bem atenção, porque não é na vida, não é o que nós passamos. Na vida não é o que nós enfrentamos, mas sim como nós vamos sair do outro lado. O negócio não é o que eu passei, é como que eu vou sair lá na frente. O negócio não é o que eu estou passando, é como que eu vou sair no fim desse período, no fim desse processo e no fim desse negócio. Porque tem gente que quando ele sai lá na frente, amargurado, murmurando, reclamando, desanimado, frio e apagado. Mas tem gente que é como Noé. Ele enfrenta o dilúvio, mas quando ele sai da arca, ele sai louvando e adorando. Ele enfrenta o dilúvio, mas quando ele sai da arca, ele sai decidido a reconstruir a sua vida e a sua história na presença de Deus. Ele é como Noé. Ele sai da arca, mas quando ele sai da arca, ele sai decidido: eu vou reconstruir a minha vida, a minha história, o meu mundo, mas eu vou reconstruir baseado e alicerçado no Senhor. Eu tenho uma boa notícia para ti. Se você não quer que as águas do dilúvio venham destruir o que você tem construído no 26, construa na presença de Deus. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Antes do dilúvio, Noé era conhecido como o quê? Diga, o homem que andava com Deus. Vamos lá. Noé era conhecido como? Antes do dilúvio, ele era o homem que andava com Deus. Aí ele passa um ano no dilúvio. Quando ele sai, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Algo que vai glorificar a Deus. O que Noé está dizendo? Ele está falando assim: eu passei o ano mais difícil da minha vida. Eu passei o ano mais complicado da minha vida. Eu acabei de passar o ano da maior destruição, o ano mais difícil. Eu estou aqui só por misericórdia de Deus. Mas tem uma coisa: eu sou o mesmo homem que andava com Deus antes do dilúvio. Aleluia. Eu sou o mesmo homem. Eu sou a mesma pessoa. Eu sou o mesmo homem que andava com Deus no começo. Eu sou o mesmo homem que vai andar com Deus depois do dilúvio. Então deixa eu te falar uma coisa. Não permita que as situações difíceis e ruins venham roubar a tua alegria de servir a Jesus. Não permita que as coisas complicadas e apertadas da vida venham roubar o fogo do Espírito de Deus no teu coração. Não permita que os apertos e as dificuldades que possa surgir, cruzar a nossa história nesse ano, venha roubar a tua fé, a tua esperança e o teu fervor. Eu estou pregando aqui e o Espírito de Deus está aqui, ó, ministrando fortemente ao meu coração. Diga para a minha igreja, diga para a IBR Lisboa, que eu estou procurando pessoas que vão permanecer comprometidos, acesos, envolvidos, louvando e adorando, independente do que venha acontecer esse ano. Pega na mão de alguém e diga assim: seja o mesmo, independente do que te aconteça. Esse é Noé. Ele é o mesmo homem, independente do dilúvio. Ele não sai do dilúvio amargurado. Ele não sai do dilúvio murmurando. Ele não sai do dilúvio reclamando. Pelo contrário, primeira atitude dele, ele vai construir um altar.
Ele vai construir um altar. E aí, uma pergunta para nossa reflexão. Se eu perguntar onde está o teu telemóvel, você sabe me dizer. Está aqui, bispo, ó, meu telemóvel aqui, está na bolsa. Se você veio de carro e eu perguntar, cadê teu carro? Está na rua do lado aqui, ó. Está na pracinha ali, bispo. Ó, estacionei mal estacionado aqui perto da churrasqueira aqui, ó. Está perto da esquina aqui, ó. Entendeu? Eu encostei num carro preto, estava estacionado aqui em cima, aqui, ó. Entendeu? Se eu perguntar isso, você sabe de tudo. Agora, e se eu te perguntar, onde é que está o teu altar? Pergunta aí para o teu vizinho, onde é que está o teu altar? Então, hoje pela manhã eu expliquei que no Velho Testamento o altar era físico. No Velho Testamento era um grupo de pedras que eles colocavam e eles ofereciam o sacrifício em cima das pedras. Hoje no Novo Testamento nós não temos um altar físico de pedra. Tanto que você está olhando aqui, não tem nenhum monte de pedras aqui, um amontoado de pedras. Porque no Novo Testamento o altar não é físico. O altar é no interior, o altar é espiritual, ele é no coração. Então, eu li com os irmãos, abre aí rapidinho, Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12. Verso de número 1. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. Então, o sacrifício de Noé foi um sacrifício até redundante, morto. O sacrifício de Noé foi um animal que morreu. E depois que morreu foi queimado, não sobrou nada. Agora Paulo está dizendo que o sacrifício é diferente. Hoje não tem mais sacrifício de animal, não tem mais sangue que é derramado. Hoje o sacrifício somos nós, o sacrifício vivo. Então hoje, o que eu sou aqui? Um sacrifício vivo, adorando e glorificando a Jesus. O que você é? Você é um sacrifício vivo. A tua vida é um sacrifício vivo de adoração a Deus. A nossa vida é o sacrifício vivo. Então hoje, no altar, não é um punhado de pedra, o altar é o nosso coração. O altar é a nossa vida. E onde é que está o nosso altar? Naquele dia, naquela hora, naquele momento, que você diz assim, lá na tua casa, vou separar tempo para Deus. Gente que vai para um quarto, gente que vai para uma sala, gente que vai para a cozinha. Tem gente que o altar dele está dentro da casa de banho, porque você mora com outras pessoas, você reparte um quarto. Talvez você não tenha nem condição, nem tempo para ter um tempo com Deus, mas quando você entra naquela casa de banho, que você fecha a porta, ali se transforma no Santo dos Santos. Ali você louva, ali você adora, ali você profetiza, ali você ora, ali você fala em língua, ali você tem comunhão com Deus, ali você leva o telemóvel, toca o louvor. Tem gente que lê a palavra, tem gente que recebe mensagem do céu, porque naquele lugar, ali é o teu altar e ali você é o sacrifício queimando na presença do Senhor. Então eu quero desafiar você, seja um sacrifício vivo nessa nação, seja um sacrifício na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, seja um sacrifício aqui. O que é esse culto aqui hoje? Um encontro de altares. Olha aí, quantos altares, quantos sacrifícios vivos estão reunidos aqui hoje. É isso que está acontecendo aqui. Aqui nós somos um encontro de altares, um encontro de sacrifícios vivos, que estão aqui juntos, reunidos, celebrando e adorando o nome de Jesus. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 13, verso número 15. Hebreus capítulo 13, verso número 15. Oh Jesus, maravilha. Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, oferecemos a Deus sempre. Diga, oferecer a Deus sempre. Então olha lá, não é só domingo, não é só na Santa Ceia, não é só quando o negócio aperta. Oferecer a Deus sempre. De novo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, setembro, outubro, novembro, dezembro. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 50. Se você é igual eu, 2080.
Eu sou novinho, vou até 2080, pelo menos. Entendeu? Então, ofereçamos a Deus sempre o quê? Sacrifício de louvor. Marque isso, oferecer sacrifício de louvor. O que é o sacrifício de louvor? Fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus. Então ele está dizendo assim, que tem um sacrifício que nós podemos oferecer no altar do nosso coração, no altar da nossa vida. Tem um sacrifício que nós podemos oferecer. Você fala assim, qual é esse sacrifício, bispo? É o sacrifício de louvor, o fruto dos nossos lábios. Então eu quero desafiar você. Não importa a situação, o dilúvio, a destruição, a inundação, não importa o que aconteceu, o céu está dizendo, abra a boca e me adore no meio desse caos. Abra a boca e me adore, porque o dilúvio passou e você continua de pé. Abra a boca e me adore, porque a inundação passou, mas você continua. Abra a boca e me adore, porque as águas baixaram e ainda tem uma missão, um propósito para você nessa terra. Será que tem alguém que tem sacrifício de louvor nos lábios hoje aqui na IBR Lisboa? Diga bem alto, Noé levantou um altar ao Senhor. Por que ele levantou o altar? O altar, Noé está dizendo o seguinte: quando ele sai do dilúvio e ele levanta o altar, é algo bem simples, mas poderoso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: eu reconheço que se não fosse o Senhor, eu nunca teria sobrevivido ao que eu sobrevivi. Eu reconheço que se não fosse Ele, eu não teria suportado o que eu suportei. Eu não teria chegado do outro lado dessa situação. Então, quando você chega num culto e você vê alguém aí louvando e adorando, não fique escandalizado se é uma pessoa que está de uma maneira extravagante aos seus olhos, ou se é alguém que está chorando, ou se é alguém que está se derramando, se quebrantando, ou alguém que está glorificando. Não importa, você não tem que se escandalizar com isso, porque essa pessoa simplesmente ela está dizendo assim: se eu cheguei aqui é porque Ele me sustentou. Quando você vê alguém alegre ou alguém se quebrantando na sua intimidade com Deus, é alguém que está dizendo: eu reconheço que se eu cheguei até aqui esse culto, é porque a boa mão do Senhor me sustentou. E eu não sei você, mas quando eu olho para a minha história para trás, eu só tenho uma coisa para dizer: foi Ele que me fortaleceu e me trouxe até aqui. Se tem alguém que você reconhece que está aqui, que foi Deus que te sustentou e te trouxe até essa casa, enche essa casa de sacrifício de louvor e adoração. Se você entende que é a mão dele que te sustentou, que é o braço dele que te fortaleceu, então manda a glória para cima e adore o nome dele. Quando ele levanta o altar, é isso que ele está dizendo: se dependesse de mim exclusivamente, eu não estaria aqui, mas como ele me conduziu, quando ele me trouxe, Ele me sustentou. Porque depois você vai ver a história da arca. A arca não tinha leme, a arca não tinha vela, a arca não tinha motor, a arca não tinha nada disso. A arca foi conduzida e guiada exclusivamente pelo Senhor. Era o Senhor que conduzia aquele barco. Era o Senhor que guiava aquele barco no meio daquelas águas agitadas. Você não pensa que o dilúvio, meu irmão, era igual você olhar aqui num dia tranquilo de sol, as águas do Rio Tejo, aquela água tranquila. Não, meu irmão, aquilo eram ondas, era agitação, era chuva, água de cima, fontes de baixo, eram águas agitadas, era uma situação caótica, que mudou o mundo depois do dilúvio. E no meio daquilo, era a mão do Senhor guiando e conduzindo aquele barco. E aí é muito importante, porque você olha para trás e você vê o dilúvio que você enfrentou, mas você consegue ver a boa mão do Senhor te conduzindo. Você vê a inundação que você enfrentou e você consegue ver a boa mão do Senhor te fortalecendo, te sustentando.
Você vê tudo que bateu na porta da tua casa, tudo que chegou até o teu casamento, tudo que passou pelas portas da sua família, mas você chega nesse culto do mês de janeiro, chega nesse último domingo do mês de janeiro, dizendo assim: glória ao nome dele, porque ele me manteve de pé. O que é o altar? Escreve aí. É o local onde nós nos encontramos com Deus. O altar aqui é o lugar que Deus vai se encontrar com Noé. Altar é o lugar que nós nos encontramos com Deus. Então, nós temos um altar particular, que é lá na nossa casa, no nosso tempo com Deus. E um altar público. O que é o altar público? Isso aqui, ó. Olha que coisa linda aqui, ó. Todo mundo junto. Aqui é um grande altar. Mas esse altar aqui, ele só está funcionando na terça, 8 horas da noite, quinta, 8 horas da noite, domingo às 11 e domingo às 18. Então, por isso que nós temos que estar nesse altar aqui, mas também no altar da nossa casa. O que é o altar? Diga aí. É onde o céu e a terra se encontram. O altar é onde céu e terra se encontram. Então, toda vez que você para o seu dia, ou antes de começar o seu dia, você vai para o seu altar particular, você e Deus, você e Jesus. Você vai para o seu tempo com Deus. Você põe um louvor, que você canta um louvor dentro daquele quarto. Você abre a Bíblia e vai ler um texto bíblico. Você pega um livro, você vai meditar. Aquele dia que você fala assim, ó, hoje eu vou consagrar, vou jejuar hoje. Então você acorda naquele dia, não é o jejum intermitente da academia não, irmão. É o jejum para Jesus, que você vai com leitura bíblica, com adoração, com louvor, que você faz aquele tempo de quebrantamento, buscando a presença de Deus. Sabe o que acontece naquela hora? É uma ligação, uma conexão direta entre o céu e a terra. Onde o altar começa a ser levantado, céu e terra se encontram. Céu e terra é feita uma ligação direta. O que é o altar? É onde a nossa vontade é descartada e nós abraçamos os planos e os propósitos de Deus. O que é o altar? É o lugar onde os empolgados são separados dos comprometidos. O altar faz a separação entre quem é empolgado e quem é comprometido. Porque o altar é o lugar da nossa entrega. O altar é a hora da entrega do coração, a entrega do nosso compromisso, a entrega da nossa vida. Então, o empolgado, ele vai até um ponto. A empolgada vai até um ponto. Mas o comprometido, quando ele chega no altar, tudo que Deus pede, ele entrega. Eu quero a tua vida, está aqui a minha vida. Eu quero o teu coração, está aqui o coração. Eu quero o teu louvor, está aqui o meu louvor. Eu quero toda a sua adoração, está aqui toda a minha adoração. Eu quero todo o seu amor, está aqui todo o meu amor. E eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Algumas pessoas aqui, o céu está dizendo: eu estou te chamando para um nível mais profundo de comprometimento, o nível mais profundo de envolvimento comigo. O que aconteceu com Noé naquele altar? Volta para Gênesis 8 e o verso de número 21. O Senhor aspirou o cheiro suave. Ele aspirou o cheiro suave. Diga assim: Deus aspirou o cheiro do sacrifício de Noé. Lembra que eu falei que o fruto dos lábios sobe como um sacrifício, louvor a Deus? Então imagine assim, falei isso pela manhã, imagine esse mundo, tanta sujeira, tanta música podre, suja, tanta gente murmurando, blasfemando, reclamando, tanta sujeira que é pronunciada e falada, rádio, TV, internet, nas ruas, em todo sítio. Imagina o mau cheiro de pecado, de contaminação, de murmuração, de blasfêmias. E aí no meio desse mau cheiro todo que o mundo produz, começa a subir um aroma de gratidão. No meio do mau cheiro da reclamação, começa a subir um aroma de louvor e adoração. No meio do mau cheiro de blasfêmia, começa a subir um bom aroma, um bom cheiro de comprometimento e de envolvimento. Sabe o que é isso? É a igreja de Jesus reunida, celebrando e adorando o Senhor. Então,
Preste bem atenção. Quando você lá no teu quarto, você começa a adorar. Quando você lá na tua sala, na tua cozinha, está lá fazendo a refeição, você coloca lá o YouTube com louvor e adoração. Quando você está no teu carro e adorando a Deus, ou com os seus escutadores, fones de ouvido, o que quer que seja, seja no ginásio, na rua, no trabalho, onde quer que seja, e você está celebrando e adorando a Jesus, naquela hora, um aroma agradável vai subindo. Então balança alguém e diga assim: produz um bom perfume essa semana, meu filho. Começa tirando a Anitta do teu telemóvel. Começa tirando ela. Produz um bom aroma, produz um bom perfume, produz um bom cheiro, que venha brotar das nossas casas um aroma que sobe, que glorifica Jesus. Que brote da nossa vida um bom cheiro, que agrade e exalte o nome do Senhor. O texto diz que o Senhor aspirou o cheiro suave e disse consigo mesmo: no altar nós conhecemos o coração de Deus e a vontade de Deus. Ele disse consigo mesmo. O que ele disse? Olha, eu amo essa frase. Ele disse assim: eu não tornarei. Diga assim: eu não tornarei. Tem uma tradução que diz aqui assim: nunca mais. Alguém tem essa daí que diz nunca mais? Éden, lá no fundo também. Amém? Nunca mais. Nunca mais. Diga assim. Eu vou contar até 3, você diga nunca mais, tá? 1, 2, 3. Nunca mais. E eu amo isso, porque Deus me deu essa palavra. Eu estava num momento, numa batalha espiritual muito grande. Porque há muitos anos atrás, nós enfrentamos um problema aqui muito grande, de uma grande rebelião que aconteceu aqui na igreja. E é muito doloroso para um pastor, para um ministério, enfrentar uma rebelião, e principalmente quando ela se torna muito grande. Passado alguns anos depois, numa batalha espiritual, numa madrugada, um pensamento, setas malignas vindo sobre a minha mente. Isso já tem alguns anos. E eu me levantei com aqueles pensamentos do tipo assim: vai acontecer de novo, vai acontecer de novo, se prepare que vai acontecer de novo. E aí naquela hora, aqueles pensamentos ruins, e no meu coração, parece que eu já estava revivendo novamente tudo aquilo de ruim do passado. Na hora, eu parei e falei: peraí, qual é a fonte desse pensamento? Qual é a fonte, a origem disso? Então eu corri para a oração, numa madrugada, dobrei os meus joelhos na sala e comecei a orar. E quando eu comecei a orar, o Espírito de Deus me visita, pá, na sala. E aqueles pensamentos começam a ser quebrados, eu começo a repreender, começo a desfazer. E o Senhor fala assim comigo, claramente: vai ler a história de Noé. Eu ligo a luz da sala, acho lá uma Bíblia e eu começo a ler. E quando eu estou lendo todo o capítulo, quando eu chego aqui nesse verso 21, a minha Bíblia, a versão que eu estava lendo em casa, ela dizia assim: nunca mais. Eu tenho essa Bíblia até hoje guardada lá em casa. Eu grifei, nunca mais. Quando eu olhei para aquilo, o Espírito de Deus falou desse jeito ao meu coração: tem coisa que não precisa se repetir na nossa vida. De novo. Tem coisa que não vai se repetir na nossa vida. Vamos ver. Tem coisa que não precisa e não vai se repetir na tua casa. Tem coisa que não precisa e não vai se repetir nessa igreja. Tem coisa que não precisa e não vai se repetir na tua família. Eu vou falar e você dá o melhor glória. Tem coisa que não precisa e não vai se repetir em 26. Eu tenho uma palavra para alguém que está sendo atacado pelo medo, está sendo bombardeado pelo pânico, está sendo atacado nas madrugadas, durante o dia, com pensamentos do tipo: vai se repetir, vai acontecer de novo. E eu venho como profeta de Deus que eu sou nessa casa, profetizar na sua vida: nunca mais. Nunca mais. Pegue na mão de alguém e com alegria balance essa pessoa e diga bem forte: nunca mais.
Vê se tem alguém atrás de você, aponte o dedo e diga: nunca mais, nunca mais. Ei, eu falo para alguém hoje: nunca mais. Foi no altar que Noé descobriu nunca mais. Foi no altar que eu descobri que aquela história não precisa se repetir na minha vida. Eu fui para o altar da minha sala. No altar da minha sala, quando eu me dobrei e me coloquei como sacrifício vivo, o Senhor disse: isso aí é um ataque espiritual, repreenda ele, se levante com autoridade. Eu levantei grandão na minha sala, e eu comecei a andar, comecei a marchar, e eu apontava o dedo, eu falava assim: demônios, vocês vieram aqui atormentar o meu sono, seu miserável. Você vai embora da minha casa em nome de Jesus. Você vai embora do meu quarto. Você vai pegar o teu medo, vai pegar o teu pânico, vai pegar o teu favor. Você vai sumir daqui agora em nome de Jesus. Porque no altar eu descobri nunca mais. Tem coisas que não precisa se repetir na nossa história. Anota isso aí e carrega para a tua vida. Tem coisa que não precisa se repetir na nossa vida. Que é isso que o inferno faz. Ele quer perpetuar um ciclo e quer transformar aquilo numa rotina, principalmente se é ruim. Mas aí, o que o Senhor está falando para Noé? Noé, fica em paz, que dilúvio nunca mais. Vamos lá. Você não deixa eu sozinho não. Estou desde cedo aqui, ó. Noé, dilúvio. Foi bonito. Vamos lá. Noé, dilúvio